Eu acredito literalmente que nós estamos com tudo preparado, né, para o toque da trombeta e para o levantamento aí do anticristo. O ano de 2024 é um ano que nós precisamos orar e buscar a Deus para que Deus tenha misericórdia, porque o Brasil, essas guerras aparecendo aqui e acolá, não acredito ainda numa guerra mundial, numa guerra que envolva a guerra atômica, não acredito que vai acontecer, embora os estudiosos da geopolítica, né, falam da possibilidade, porque eles não estão olhando, né, com os óculos espirituais. Mas profeticamente, o que vem na agenda de Deus, no próximo momento, é Gog e Magog. Aí alguém está perguntando aí, mas e o arrebatamento, né? E o levantamento do anticristo? Bom, o levantamento do anticristo pode ser a qualquer momento, né? Nós sabemos que o sistema dele já está preparado, né? Os chips já começaram a ser implantados, não é? A tecnologia de inteligência artificial já permite hoje, né, que o mundo inteiro seja verificado, né, que as pessoas sejam... tem no inglês um termo que chama surveillance, né, que haja realmente aquela... me fugiu o termo em português. Que haja aquela perseguição em que as pessoas sejam completamente, né, devassadas e tudo que elas fazem seja revelado, né, para a grande mídia aí, isso tudo vá para um banco de dados. Ou seja, eu acredito literalmente que nós estamos com tudo preparado, né, para o toque da trombeta e para o levantamento aí do anticristo. Mas, do ponto de vista geopolítico no mundo, na minha opinião, o próximo evento que está para acontecer é Gog e Magog. E estas guerras que estão surgindo aqui e acolá, na minha opinião, tem como objetivo, claro que eles têm o interesse pessoal, é lógico que o Putin de fato quer a Ucrânia, é óbvio que o Hamas quer mesmo destruir Israel, mas eles sabem que eles não poderão fazer isso enquanto os americanos forem fortes. Por isso que eles estão guerreando tudo ao mesmo tempo, né? Então esses três inimigos, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, né, no caso a Rússia em relação à Ucrânia, a Rússia é inimiga dos Estados Unidos. Hamas contra Israel. O Hamas é inimigo dos Estados Unidos. O Irã, juntamente do Hamas, inimigo dos Estados Unidos. A China querendo invadir Taiwan. Taiwan, aliado dos americanos. A China, inimigo dos Estados Unidos. Ou seja, eles estão mostrando a carinha para fora para fazer os Estados Unidos gastarem dinheiro, mesmo que a guerra não aconteça. Não é? Olha lá. Aqueles navios, porta-aviões que estão todos lá, eles estão gastando bilhões de dólares por dia. Agora, uma coisa você também tem que entender. Todos esses inimigos dos americanos, o que eles têm em comum? Tem Israel como seu inimigo. A Rússia é inimiga de Israel. A China é inimiga de Israel. O Hamas, o Irã é inimigo de Israel. Alguns vão dizer, não, a Rússia não é inimiga de Israel. A Rússia tem uma outra estratégia, não é aquela estratégia de um inimigo aberto. Até porque dentro do território de Israel tem muita gente que é oriunda, tanto da Ucrânia quanto da Rússia. A maior parte dos judeus que moram em Israel hoje tem essa origem. Mas o Putin fica do lado de quem? O tempo inteiro está do lado do Hezbollah, dos palestinos. E agora alguém perguntou, mas e o Brasil? Mas e o Brasil? O Brasil recentemente validou, né, a denúncia que foi feita pela África do Sul, dizendo que Israel está promovendo um genocídio em Gaza. E o governo brasileiro foi lá, assinou, né, e concordou. Hoje o Brasil está no bloco econômico do BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, que é a África do Sul. Só que o último a entrar é o Irã. Então pronto, tá todo mundo junto. Quem é que fez essa denúncia? A África do Sul. Por quê? Alguns vão dizer, mas
pera lá, não, isso é um bloco econômico, não é um bloco político. Ah, não? Quem é que fez essa denúncia, então? Foi a África do Sul. Ora, por que a África do Sul fez? Porque ela está no bloco econômico junto com o Irã, junto com a Rússia, junto com a China e junto com o Brasil. Então nós temos que orar, gente, porque o Brasil, se continuar agindo assim, vai atrair maldição para si mesmo. Porque Deus falou para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então nós precisamos orar. Agora, a minha esperança é que Deus não olhe simplesmente para um ato de um desmando de um governante brasileiro. Que ele olhe para o povo de Deus que está aqui, que ama Israel, que intercede por Israel, que ora por Israel, entendeu? Então, gente, o que alguém falou aqui, pastorzão? Você viu o vídeo com os cientistas chorando por conta do fim do mundo? Não vi. Se vai ter terremoto no Brasil, gente, já começaram a ter tremores de terra no Brasil. Isso nunca aconteceu, né? Então, assim, eu creio, sabe, que a gente tem que orar mesmo, porque, na minha opinião, a decisão de um governante tem muito impacto no mundo espiritual. Abriu uma grande brecha, né? Apoiar o Hamas, isso é um absurdo, gente. Os israelenses estavam tranquilamente nas suas cidades e foram invadidos, foram mortos, foram todo tipo de atrocidade. Ainda tem reféns. E o que a gente está agora vendo? Alguns países do mundo dizendo: não, Israel é igualzinho, promove violência igual. Não, Israel se defende de nações que estão ao seu redor, que na verdade querem a aniquilação de Israel. Se você permitir que qualquer um daqueles países lá, Hamas, Hezbollah, Hamas não é um país, obviamente, é um grupo terrorista dentro ali da faixa de Gaza, que nem é um país, né, mas diria ali a Palestina, né? O Hezbollah está no Líbano. Mas o que esses camaradas querem? Eles querem o extermínio de Israel. O que o Irã diz que vai acontecer? Vai exterminar Israel. Agora, como é que Israel vai lidar com isso? Tem que se defender. Agora, é muito sério quando uma nação assume um posicionamento assim do ponto de vista espiritual. Então nós precisamos orar, gente. O ano de 2024 é um ano que nós precisamos orar e buscar a Deus para que Deus tenha misericórdia, porque o Brasil é o país no mundo, na minha opinião, que mais tem tido salvação de almas e avivamento. Então nós precisamos orar para que Deus não retire as suas bênçãos nesse sentido do Brasil. E não venha com juízo, né? Porque o juízo de Deus pode ser um abalo na economia, o juízo de Deus pode ser que a natureza comece a gemer e a gente comece a ter coisas que nunca tivemos aqui, como terremotos e outras coisas mais, né? E pestes. Alguém aí falou que lá em Minas Gerais teve tremor de terra pela segunda vez. Então, queridos, hoje nós estamos vendo tudo isso que está acontecendo. Leia a partir do entendimento espiritual que Israel, gente, é o relógio de Deus. Tem gente que tenta negar, existem pastores que querem negar essa realidade e falam que nós somos alarmistas, que nós somos... Não, mas você vê que todas as profecias concernentes a Israel se cumpriram. Deus trouxe Israel de volta para a sua terra e todos aqueles que não criam que Deus é um Deus que cumpre literalmente as suas promessas, zombavam. Mas Deus trouxe o povo de volta. Agora, como eu disse para vocês, o cumprimento dessa profecia é Ezequiel 36. 1948 o povo voltou. 37 mostra que eles voltaram por conta desse holocausto que aconteceu. O mundo ficou assombrado e a ONU votou, né, a partilha dos dois estados, né, uma solução de dois estados. Israel aceitou, os árabes não aceitaram. E depois, em 14 de maio de 1948, Davi Ben-Gurion declarou o nascimento do Estado de Israel. No dia seguinte começou a Guerra da Independência, Deus deu vitória para Israel, e desde então Israel vem ganhando pela mão poderosa de Deus. Agora,
O próximo evento profético de Ezequiel 38 é Gog e Magog. E Gog e Magog são todas essas nações que eu mencionei, que estão envolvidas em guerras em que os Estados Unidos estão lutando. Na minha maneira de entender, essas nações estão combinando fazer guerra para que os Estados Unidos cada vez mais fiquem com problemas financeiros e econômicos, que é o que está acontecendo. Eu vou direto para os Estados Unidos e eu estou vendo coisas que eu nunca vi, como gente andando na rua, os homeless, por exemplo. Muita gente na rua, gente desempregada, grandes lojas de departamento fechando, quebrando. Gente, não é brincadeira. Se você olhar simplesmente do ponto de vista humano, é bem aquilo que o general falou. Não, nós estamos vendo o declínio do Império Americano, como outros impérios se levantaram e caíram, e sempre para cair um império precisa haver guerras envolvendo esse império. E aí ele citou o Império Romano, citou a queda do Império Britânico, e agora ele está dizendo que o Império Americano está chegando ao fim. Acontece que os americanos são os principais defensores de Israel. E hoje o mundo ainda teme os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm poder bélico para acabar com a raça de qualquer um, gente. Não tem, se você fizer uma comparação entre o exército da China com os americanos, não dá nem para começar. Os americanos ganham de longe, a Rússia a mesma coisa. Mas, se a economia quebrar, eles não terão como entrar em guerra, terão que voltar para cuidar da sua própria casa e deixariam então Israel à mercê de si mesmos. Então agora eu quero começar a responder as perguntas de vocês. Eu vi alguém dizendo, olha, o declínio, a queda do Império Americano é uma questão de tempo, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, o Armagedon é no final dos 7 anos da tribulação. Nova ordem mundial é essa ordem globalista que vai culminar com algumas mudanças drásticas no mundo, como por exemplo o Grande Reset. Não é isso? Então nós precisamos estar orando, aproveitando as oportunidades, porque, gente, se o Grande Reset vai acontecer até o ano de 2030, a nossa janela de oportunidade para pregar o evangelho está acabando. Eu tenho falado isso, né? Eu prego no YouTube, eu prego no Instagram, eu prego no TikTok, em tudo quanto é lugar eu prego, porque eu tenho esse sentimento de urgência, meu povo. Aliás, eu quero pedir para vocês, compartilhem esse vídeo, dê muito like, escrevam, comentem, porque todo tipo de engajamento vai ajudar esse vídeo a ir muito longe quando eu terminar aqui e salvar essa live. Bom, perguntaram aí do Papa. O Papa agora está aprovando uma agenda completamente antibíblica. Não posso nem citar, que tem algumas palavras aqui. Se você citar, o vídeo perde engajamento. Mas vocês que estão acompanhando, vocês sabem o que ele está aprovando agora. Então, gente, está tudo sendo preparado, gente. Está tudo sendo preparado. A religião mundial única está sendo preparada. Entendeu? Esse reset econômico que visa acabar mesmo com, vamos dizer assim, a hegemonia das nações, e é dar poder, sobretudo, né, para esse grupo de nações globalistas que vão se levantar como, obviamente, o braço do anticristo. Nós estamos vivendo isso. Então, estamos no ano de 2024. Se esse reset vai de fato acontecer em 2030, eu não vejo isso como garantido, porque quem domina e comanda isso tudo é Deus, não é? Deus é que está no controle. Se acontecer, é porque Ele está permitindo. O rio Eufrates está secando? O rio Eufrates está secando sim, gente, sobretudo porque existem várias barragens no rio, e eles represam a água do rio para poder, né, irrigar as nações por onde ele passa. Estamos falando de Turquia, estamos falando de Iraque. Então, obviamente, você começa a represar o rio, ele seca. Aí alguém vai dizer, mas é por causa da barragem, não é por causa da Bíblia. Não, a Bíblia diz que ia acontecer, não diz a razão por que ia acontecer. Então, nós estamos vendo tudo isso acontecer, gente.
esses focos de guerra, sem dúvida alguma, são para exaurir os americanos, que são os principais defensores de Israel. Deixa eu ver se eu vejo alguma pergunta relevante aqui. O que eu acho das eleições americanas esse ano? Eu torço muito para que o Donald Trump volte. Mas não sei se vão deixar. Mas eu torço. Estamos na tribulação? Não, querida, não estamos na tribulação ainda. Nós estamos no que a Bíblia chama de princípio de dores. É o que antecede os 7 anos da tribulação. O Fórum Econômico Mundial é quem realmente é o proponente, né, desse grande reset, na pessoa do seu líder chamado Klaus Schwab. Sobre a Kaaba é aquela pedra, né, a pedra que os muçulmanos rodeiam. Tem pregadores dizendo que a tribulação começa em abril. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus proibiu qualquer pessoa de marcar data. Se você marcou a tribulação, você já marcou a volta de Jesus. E Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora. Todos esses que estão pregando, marcando data, estão cometendo um grande erro e fazendo um desfavor para a pregação da volta de Jesus. Por quê? Porque as pessoas que ficam ouvindo falam, vamos ver. Quando não acontece, fala, te falei, esse negócio da volta de Jesus é tudo palhaçada. Então, a grande verdade é essa. Pessoas que marcam data para começar pro arrebatamento ou até mesmo para a tribulação estão fazendo um desfavor, porque não sabem nada de Bíblia e estão fazendo um desfavor para a mensagem da pregação do Evangelho, tá? Amanhã vai ter a reunião do Fórum Econômico Mundial, bem lembrado. Amanhã, lá, se não me engano, em Davos, né, vai acontecer isso. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Haverá uma terceira guerra mundial? Ou uma possível guerra generalizada nas bandas do Oriente? Sim, sem dúvida alguma. Uma possível guerra generalizada, ou seja, vários focos de guerra. Isso poderia evoluir para uma guerra mundial? Sim, porque no final dessa guerra mundial viria o anticristo e, obviamente, ia propor o acordo de paz, que é o que inicia a grande tribulação. Deixa eu ver quem mais aqui que está perguntando. Rogério Souza, pastor, boa noite, obrigado pelas atualizações. Israel anexará a faixa de Gaza após guerra ou entregará a Palestina? Israel não tem interesse de anexar a faixa de Gaza. Israel quer paz, gente. E não tem como, hoje tem muitos palestinos lá. Israel está preocupado em acabar com o Hamas. Israel não vai parar enquanto não destruir todos aqueles túneis e não acabar com as células terroristas. Mas, uma vez que estejam ali exterminados e tal, ou por um acordo ali de cessar fogo, pode ser que Israel pare. Mas o objetivo não é anexar, não. Esses apagões que estão acontecendo, eu ainda não avaliei se isso é algo, vamos dizer assim, natural, né? Algo que seja por conta de manutenção, falta de manutenção, ou se é algo espiritual. Não sei, o fato é que de uma hora para outra começou a ter apagões que não vinha tendo, né? Quanto à tempestade solar de 2024, gente, é seríssimo. Eu fiz um post que viralizou, muitos de vocês viram, não é? Tá com mais de 8 milhões de visualizações, mas eu pesquisei isso e eu vi isso num site da NASA. Então, os cientistas estão preocupadíssimos, sim, porque a atividade solar magnética está muito forte. E talvez isso esteja produzindo alguns apagões, mas os cientistas temem uma coisa maior, mais sistêmica, né? Fazer com que o mundo fique sem internet por meses. E isso poderia ser um pretexto
para que o anticristo se levantasse e quando voltasse faria um reset completo. Não é impossível. Não, ninguém vai dizer que eu estou afirmando, tá? Mas eu estou preocupadíssimo com essa possibilidade. Vem como um fenômeno natural, a Bíblia fala sobre sinais no sol, não é? Jesus fala de sinais no sol e na lua, nos céus. Então, se de fato Deus estiver permitindo que venha de fato essa tempestade solar que provoque uma queda da internet no mundo inteiro, gente, vai acabar com quase tudo. As instituições financeiras do mundo precisam de GPS, os tráficos de avião todos precisam de GPS. Quer dizer, uma hora para outra o mundo vira na idade da pedra. Aí quando volta, eles talvez venham com essa palavra de que temos que começar algo novo, houve grandes estragos e destruições e vamos zerar e começar tudo de novo. Aí, meus queridos, dobra o joelho e se prepare, porque talvez o arrebatamento esteja mais próximo do que nós estamos pensando. O que será do Brasil? Cida, minha querida, quando tiver que acontecer, essas coisas vão acontecer para todo mundo. Mas eu acredito que o Brasil tem uma vocação profética para os últimos dias. Porque o que Deus está fazendo nessa nação, tanto de gente se convertendo, não é? Eu creio que na hora H Deus vai dar uma virada e o povo de Deus vai cair de joelho, vai interceder, vai entender que a nossa maior força não está no debate político, né? Nesse fórum de gritarias, de xingamentos, mas sobretudo o poder da igreja está nos joelhos. Está nos joelhos, porque se nós tocarmos no coração de Deus, Deus se inclina para nós. E o Brasil tem uma vocação de bênçãos, porque o Brasil deu o voto de Minerva com o nosso Oswaldo Aranha para a criação do Estado de Israel. Então, eu ainda creio que o Brasil tem uma vocação de bênção para os últimos dias, de pregação do Evangelho, de salvação e, sobretudo, né, de estar aliado a Israel. Quem é o anticristo? Meu Deus, eu adoraria saber, viu? Eu adoraria saber, mas eu tenho algumas... Se ele está por aí, tem algumas possibilidades, tem alguns candidatos aí que eu fico de olho, né? Mas então é isso, meu povo. Eu vou terminando aqui com vocês hoje, mas vocês fiquem atentos, porque eu vou convocá-los. Toda vez que eu tiver alguma coisa importante para dizer para vocês, eu vou convocá-los e eu vou voltar a fazer muito mais lives no YouTube. Os meus seguidores do YouTube reclamaram que eu estava muito no Instagram e eu quero explicar para vocês. Eu não tenho preferência nenhuma não, eu até gosto mais do YouTube. Mas sabe qual é a diferença? O Instagram entrega muito mais, gente. Eu faço um Reels, por exemplo, ele vai para 500 mil pessoas num dia. No YouTube não vai. O YouTube não entrega. Eu preciso de vocês. Se vocês começarem a comentar, a compartilhar, e certamente vocês vão me ajudar essas lives, esses vídeos crescer mais. Ô Línia, você quer vir aqui? Não, é para você orar. Vamos orar, sim. Levanta a mão aí, em nome de Jesus, e vamos orar. Vamos orar por aquilo que está acontecendo no mundo e vamos orar pelo Brasil também. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar nas tuas mãos o futuro da nação brasileira, Senhor. Nós, ó Deus, fomos colocados nessa terra como cidadãos, como filhos dessa terra. E nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor levante o Brasil entre as nações para ser alguém que levante os braços do povo de Israel. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que não haja maldição sobre a nossa terra por conta desta decisão governamental. Pai, em nome de Jesus, existem milhões de cristãos aqui que amam Israel, que intercedem por Israel. Então, Pai, tem misericórdia, perdoa os pecados, Senhor, que são cometidos muitas vezes pelas autoridades. E, Senhor, dá-nos o teu favor e a tua graça. E, Senhor, oramos ainda pela paz no mundo. Sabemos, ó Deus,
que tudo está dentro da tua vontade, que as coisas que terão que acontecer, acontecerão, meu Deus, mas nós te pedimos ainda um pouco de tempo para pregar o Evangelho, para fazer a tua obra, e nós clamamos: Maranata, vem Jesus, vem buscar a sua igreja. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, queremos estar preparados para o dia do arrebatamento. Senhor, revela, dá discernimento para o seu povo das realidades espirituais, ó Deus. Tira toda a letargia, todo o marasmo, toda a preguiça, toda a superficialidade da tua igreja, dá profundidade, Senhor, para a tua igreja no Brasil, ó Pai, para que nós não sejamos pegos de surpresa na vinda do Senhor. Não queremos ser como as virgens nécias, Senhor, mas queremos ser como as virgens prudentes, que mantenham o óleo do teu Espírito nas lâmpadas, Pai, na nossa vida, no nosso coração, para que quando chegar a hora da trombeta tocar, nós estejamos preparados, ó Pai. Nós oramos e eu peço uma bênção para cada um dos meus irmãos, para suas famílias, em nome de Jesus, e para a honra e glória do teu nome, eu oro e agradeço. Amém. Queridos, mais uma vez, quando terminar essa live aqui, não se esqueça, nem que você tiver que compartilhar aqui para 2, 3 pessoas, escreva um comentário, declare alguma bênção, para que o YouTube possa ver que tem muita gente compartilhando e leve esse vídeo para longe.